noite, pessoal. Boa noite. Queria primeiro agradecer pela presença de todos vocês aqui para presenciar, né, para ajudar no rodízio, contribuir com a presença de vocês aqui. Que a gente espera que transcorra da melhor forma possível. Eu tenho certeza que todo mundo que vai falar está um pouco nervoso, então vocês relevem um pouquinho, tá bom? Vamos lá, vamos abrir o primeiro rodízio literário, então, sobre o Pereira. Eu vou falar sobre o livro então Aconteceu na Casa Espírita. Foi escrito pelo Emmanuel Cristiano, ditado pelo Espírito Nora. O livro que estava comigo foi da editora Kardec, era da 8ª edição, do ano de 2000. Ele é um livro simplesinho, não é um livro muito grosso, um livro simples de ser lido, um livro breve, uma leitura gostosa. Primeira coisa do livro que eu achei um aspecto a ser considerado, incomum pelo menos, ele é inteiro escrito em azul. Já é diferente já na leitura, então é diferente assim, até acostumar com a letra, com a cor da letra demora um pouco, mas depois de algum tempo vai tranquilo. Os primeiros capítulos, o primeiro capítulo principalmente do livro, ele começa a falar sobre os templos antigos, né? O quanto se desde a antiguidade os homens construíam templos grandes, enormes, né, em adoração aos seus deuses. Então, em todos os lugares, na Grécia, em Roma, mesmo Jerusalém, todos têm vários templos aí grandes em adoração aos seus deuses. Mas Jesus, que é o nosso exemplo, fazia, né, o nosso exemplo maior, fazia do seu, vou até ler para não errar. Fazia do seu corpo o templo vivo de adoração a Deus, seu santuário era a própria natureza, reveladora da presença divina, seu altar a própria consciência que se elevava em qualquer hora e lugar para a comunhão com o Senhor do Universo através da prece. Então, não precisava de lugar nenhum. Não precisava de lugar nenhum. Pois é. E depois ele faz uma comparação com as casas espíritas, que aqui nas casas, como a nossa, não tem grandes imagens de barro, não tem grandes estátuas de ouro, de bronze, nada, é só um lugar simples destinado ao estudo, à oração, ao fé raciocinado. O ponto de conexão que eu vejo entre os dois é a não necessidade da forma, né? É mais necessário o conteúdo do que o lugar, mais necessário a intenção do que propriamente o lugar onde você vai estar, do que a roupa que você vai estar usando, o lugar onde você está indo. Então, é muito mais a intenção com que você vai fazer aquilo do que propriamente o lugar, né? Então, acho que é o lugar que eu me sinto mais confortável, numa casa espírita sem muita coisa ao redor. Vamos lá, direto agora ao livro. O que é o assunto central do livro? Ele trata sobre as infiltrações, é assim que eles chamam. Ou seja, a desestabilização das casas espíritas, principalmente para acabar com o trabalho de caridade que as casas fazem. É engraçado que eles usam esse termo infiltrações, tem um porquê. É porque eles não atacam diretamente, né? Eles têm que se infiltrar pelos trabalhadores, pelas brechas que os trabalhadores dão, pelas coisas que a gente não tem como virtudes ainda, né? Como nossos erros ainda, então eles vão por ali, maledicências, fofocas, vão se infiltrando por essas coisas para chegar nas pessoas e acabar com o trabalho. Tá. Os personagens principais. O personagem principal é o Júlio César. Ele é o líder da cidade espiritual de Lunáticos. A psicosfera é angustiosa, deprimente, desajustada. Então ele é o cara mau na história, né? E ele, junto com seus capatazes, principalmente o Gonçalves ali, tem esse objetivo de derrubar a respeitável casa que estaria, né, à mercê deles.
Então eles estão, durante o livro inteiro, tentando derrubar a casa. Várias táticas para derrubar a casa. Esse é o objetivo principal. Do outro lado tem o Castro, que é o responsável pela parte física do centro, e o Israel pela parte doutrinária, pelos estudos, pelas coisas. Tem os espíritos de luz, os mentores, eles vivem aparecendo também para conversar com as pessoas. Muitos capítulos que eles conversam com os mentores, e dão dicas e tudo mais. Eles estão sempre conversando com eles. Algumas curiosidades que eu percebi ali. É muito curioso ver como o Júlio César, falando com a hoste dele ali, quando ele começa a se referir aos emissários do bem. É bem o que a gente vê aqui, né? Porque eles fazem lavagem cerebral, tomem cuidado, eles torturam, eles arrancam a força das pessoas, eles prendem na reencarnação, fazem um show para colocar terror naquelas pessoas que estão ali na mesma situação que ele, na mesma situação ruim, e faz aquele terror para que as pessoas acabem caindo na conversa dele, né? Vão seguindo isso. Mas eles sabem exatamente a proteção que a casa tem, por isso que se chama infiltração, né? Só tem um jeito, usar o livre-arbítrio dos humanos, porque nem a proteção, nem os humanos, nem os anjos de proteção podem interferir. Se a gente quer manter aquele pensamento, aquele tipo de padrão vibratório, eles também não podem fazer muita coisa por nós. E eles lembram que muita coisa está a favor deles, eles colocam bem a situação do país, o trânsito, os palavrões, as limitações, a vaidade, disputa de cargo, controles, tudo isso é arma fundamental para a infiltração. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente já viu isso acontecer aqui na casa várias vezes, né? Continuando as curiosidades, a gente vê que depois de orquestrado assim no livro, as forças do bem já sabiam que, né, depois que eles já estavam organizando essa infiltração, as forças do bem já estavam sabendo. Já montaram reuniões com os tarefeiros do bem, já estavam organizando as defesas, né, redobrando os cuidados, mas as orientações são bem claras. Eles vão ajudar em quê? Eles vão estar ali orientando, fazendo orações, mas eles não vão poder fazer mais do que isso. Eles também estão presos a alguns limites, né? Quem tem que vencer as tentações, as maledicências, todos os processos, somos nós. Não tem muito que eles possam fazer. Então, eles sabem que eles vão perder muitas pessoas, podem ter a casa até destruída, mas eles sabem que quem conseguir sair daquela situação vai sair muito mais forte, né? Muito mais elevado espiritualmente. Paciência. Então eles esperam que a gente consiga. Uma coisa que eu coloquei como alerta geral dos espíritos de luz, eles colocam, eu achei muito interessante, que algumas pessoas estão na casa espírita como profissionais espíritas. Elas sabem, a gente não recebe nada aqui, né? Mas muitas pessoas vêm até a casa espírita onde elas não recebem em busca de elogio, em busca de notoriedade, em busca de aparecer, né, de ser o melhor do que o outro. Não são idealistas, não querem a própria evolução, não estão ligando para esse tipo de coisa. Estão buscando só a imagem, né, o fora. E então, para essas pessoas, a influência dos bons espíritos é muito menor do que podia ser muito maior. Então, eles fazem essa ressalva. A gente tem que tomar cuidado com essas, né, não estar em busca de aparências, estar em busca da verdadeira mudança, né? E eles lembram que ninguém vai ter nenhum privilégio, nem o Castro, nem o Israel, que são os líderes da casa, ninguém. E são necessárias as provas para testar os alunos. Então, nem os dois líderes vão ter nenhum privilégio, eles não estão sendo alertados de forma diferente, não vão ter proteções diferentes, nada. O livro ele tem vários casos que acontecem em simultâneo durante essa infiltração. Não vou conseguir falar sobre todos eles, então eu separei alguns para conversar. O caso da Márcia Boaventura. A Márcia é responsável pela parte de assistência fraterna, então ela que recebe as pessoas, quando as pessoas vêm procurar ajuda no centro,
é ela que faz as entrevistas, que distribui os tarefeiros para ajudá-la. Então ela é a cartão de visita do centro, digamos assim, né? Ela é muito importante. Então logo o Gonçalves, quando eles resolvem atacar essa pessoa, o Gonçalves vem lá com o relatório dele para o Júlio César. Eu vou ler também para a gente ver que coisa. Nos últimos 5 anos nunca faltou nos dias de plantão. Promove periodicamente reuniões com seus cooperadores, está sempre disposta a ouvir sugestões, trata todos com afabilidade e doçura, evita comentários menos edificantes, está distante das fofocas, trabalhando com espantosa seriedade, guardando e recomendando absoluto sigilo sobre todos os casos de atendimento. Através dela não temos nenhum campo de ação, sem contar a proteção que angariou pelo trabalho tão bem realizado. Quase não oferece brecha, limitando a 1% nossa influenciação sobre ela. Maravilha, né? Ela está protegida, então, acho, né? Está protegida, né? Pena que ele não tinha terminado o relatório. Cadê? Para nossa alegria, ela é casada com um homem de densas vibrações, que nos permitiu a aproximação e convivência em sua própria residência. A ver seu espiritismo, o esposo frequenta raramente cultos de uma seita evangélica, carregando na mente a ideia de que a doutrina espírita é coisa do diabo. Isso é posto pelo livro, tá, gente? Eu não estou... Então, nessa hora, o Júlio César, diz o livro, quase, né, teve um ataque de alegria, vibrou. Esse é o nosso homem, estimula ele a continuar a igreja, reza com ele se for necessário. Então, ele queria de todo jeito. Vamos atormentar ele de todo jeito, vamos atormentar o marido, vamos fazer da vida dela um inferno. Né? Vamos acabar com a harmonia do lar, ela vai ter que sair do centro, e aí adeus a doçura, né, a afabilidade, a doçura dela, acabou. Então, essa ia ser a tática deles, atormentar o marido. É complicado, né? Que o livro coloca dessa forma, a gente fica, né? Mas Será que é assim? isso acontece, né? Pois é. O Gonçalo chegou até a comentar que o marido até bebia, mas o Júlio César falou, esquece a bebida, vamos fazer o inferno dentro da casa dela com esse tipo de, né? Faz com que ele doe grandes somas como dízimo, né? Que uma hora ela vai ter que sair, vai ter que procurar um emprego para poder saldar as dívidas da casa, o orçamento dela, né? Então, já era. E em seguida, o que eles fizeram? Começaram a incitar as fofoquinhas, ver quem queria ocupar o cargo dela, e aí começou. Aí começou a fofoquinha, começou a vaidade, vamos ver quem é que fica com o lugar, aí começou a disputa, começou a desarmonia, começou a infiltração dentro da casa, né? Começou a bagunça. E aí a energia negativa está dentro da casa. Eu até, quando eu fiz a palestra, quando eu fiz essa apresentação, eu falei, nem vou comentar, mas como vai ser só pessoas que estão dentro aqui do estudo, a gente está acostumado, então eu vou até comentar. A passagem do Sr. Boaventura dentro da igreja, que eles, infelizes, ele vai até a igreja. É uma passagem bem marcante, assim. Então eles colocam assim, influenciaram tanto o marido da Maria para que ele fosse à igreja. Ela é descrita como um palácio suntuoso dedicado a Mamon. Provavelmente a alegoria já foi feita usando o nome Mamon, porque o lugar ali eles descrevem como quem quer enriquecer, né, facilmente. Então foi posto de propósito. Eles colocam que muitos espíritos inferiores estavam ali naquele local, e o líder dos espíritos inferiores daquele local era fã do Júlio César. Então tudo que ele pediu, ele liberou já, né? Júlio César pediu se podia fazer o culto daquela noite, pode fazer. Então o que ele começou? O culto dele daquela noite foi especial, foi pedindo para que as pessoas, quanto mais as pessoas doarem, mais elas vão, vão receber em dobro. Então vocês precisam ajudar a obra de Deus, doem mais, recebam em dobro, em triplo. O que aconteceu? Então as pessoas, era triste a imagem de ver, pelo que o livro descreve, ver as pessoas dando o salário do mês, ver as pessoas dando comida dos filhos, esperando receber mais depois. Então era a imagem que o livro descreve, é uma imagem bem triste, assim, né? E depois ele faz um discurso, eles comentam que até desde a decoração até a música do local era feita
para envolver as pessoas, para deixar as pessoas envoltas nessa aura de entorpecimento que ajudava as pessoas nessa influenciação. Depois dessa parte toda, né, do doem mais, o Júlio César fez um discurso voltado para as pessoas que tinham parentes em casas espíritas, só que ele focou a visão no Senhor Boaventura, então fez um contato visual muito intenso, dizendo que as pessoas que têm parentes que vão em casa espírita têm a casa marcada pelo demônio. Então, se aquela pessoa matou, acabou com a coitada da Maria da Márcia Boaventura, porque o que ele disse, né? Que se está marcada pelo demônio, eles nunca vão receber a recompensa. Então ele falou: bom, eu vou para casa, nunca mais vou no centro. Acabou. Então ela chegou em casa já revoltada, nunca mais. Então, os efeitos da obsessão do Sr. Boaventura, ele ficou tanto eles influenciaram, tanto eles influenciaram ele com isso, que as pessoas todas que ele conhecia se afastaram, os amigos, família, perdeu emprego, que ninguém mais aguentava tentar ser convertido, ninguém queria mais doar dinheiro para a igreja, ninguém mais aguentava isso. Acabou ficando com problemas mentais de verdade, manifestou no físico isso, e acabou tendo realmente problemas. E a Márcia? A Márcia manteve forte essa propósito, obrigado, propósito espírita dela. Ela não estava indo à casa, estava tendo que reformular a vida dela, mas enfrentou o sofrimento com a cabeça erguida, firme no propósito dela. Ela recebeu até a visita de mentores da própria casa, explicando a relação dela com o marido. Foi firmado isso antes no mundo espiritual, que ele precisava de ajuda e ela viria para ajudá-lo, e ele estava perdendo ajuda. Então, no fim do livro, ela já está com uma posição hierárquica, uma posição espiritual muito elevada, quando eles comentam isso, sobre as pessoas da casa. No saldo geral, ela é uma das que conseguiu passar bem pela situação. O caso da Maria Souza é outro caso. Eu vou tentar ser bem rapidinho, eu sei que eu estou demorando, mas a Maria Souza era uma passista. O sonho dela era ter... Cadê? O sonho dela era ter mediunidade de cura. Pra cá. Pra cá. Deixa eu voltar. Então, a Maria Souza, como eu estava falando, ela é passista. O sonho dela era fazer cura, fazer cura espiritual, E ela dava muitas brechas, e daí os espíritos inferiores conseguiram, pelas brechas que ela dava, perceber esse sonho que ela tinha de ter mediunidade de cura. E o Júlio César logo percebeu esse propósito dela. E então o Júlio César e o Gonçalo, cada vez que as pessoas entravam para receber passe da Maria Souza, eles faziam um acordo com as pessoas que entravam. Por exemplo, uma senhora que entrou, por exemplo, com vários obsessores, eles conversavam com os obsessores das pessoas para que se afastassem da pessoa durante um tempo, por exemplo, 6 meses. Então a pessoa entrava lá com um monte de dor nas costas causada pelos obsessores. Eles conversavam para esses obsessores se afastarem. A pessoa saía da sala achando que tinha acontecido um milagre. Então a pessoa saía dali achando que tinha acontecido um milagre. Então saía dali achando que tinha acontecido um milagre. E começou então a passista a Maria Souza a achar que ela fazia um milagre, e as pessoas que saíam da sala achar que ela fazia um milagre. Então começou as pessoas só queriam receber passe com ela, e ela a se achar a curadora. A vaidade, despertou. Então as pessoas saíram da sala achando que estavam curadas do que tinha antes. Então, durante as melhoras, cada vez mais a Maria Souza acreditava ter mediunidade de cura e forçava a casa a ter uma sala exclusiva onde faria as cirurgias espirituais e milagres. Então ela começou a forçar a casa a fazer isso.
Nossa, eu ia dizer isso. Pois é. O que ela não sabia é que o acordo que era feito pelo Júlio César previa que depois dos 6 meses, além dos obsessores que a pessoa tinha, além dos antigos, vinham mais vários. Então o acordo previa que além desse, mais uns 20 vinham juntos. Então a pessoa fazia, né, eles faziam esse acordo para sair um pouquinho, mas depois vinham com um monte. Então, e além disso começou a fofoca, né? Uns achando que ela era uma farsante, outros apoiando a Maria Souza e pressionando a casa. Então, ela chegou até, junto com seus apoiadores, totalmente fanatizados ao encontro do Cássio e do Israel, exigir a principal sala do centro para fazer as cirurgias espirituais. Acontece. Ela foi lá exigir. Então a posição deles qual foi? Foi eles, até indicado pelos espíritos de luz, foi: sejam bondosos, caridosos, não atender, mas sejam firmes, né? Que não pode ser assim. A base da doutrina, essa pureza doutrinária era uma coisa muito essencial, sempre citada no livro. Então o que eles sugerem é que ela permaneça ali em estudo, permaneça analisando como está sendo feito, que eles possam se aproximar mais dos mentores dela, né, das mensagens, das curas, para ver como é que isso está acontecendo, como é que isso acontece. Mas ela já se revolta já. E diz que já está tudo acertado, que os mentores dela passaram a mensagem de que eles iam tomar conta da casa daqui para frente, que muitas pessoas viriam de fora para analisar a mediunidade dela, e que a casa agora a casa iria aparecer em muitos jornais e revistas e que iria lotar daqui para frente. E eles, com a recusa deles, né, com a posição firme deles, ela se revolta e junto com o pessoal todo dela, que foi embora, não deu nem tchau e não foi embora. Então essa desapareceu da casa, não deu nem tchau. Esse foi o final do caso dela, né, por enquanto. Desapareceu da casa. Junto com um monte de gente. Da casa saíram várias pessoas junto com ela. Na posição deles é interessante, de manter, né, os que foi. E vários casos vão acontecendo. E do lado do bem, será que eles estavam de braço cruzado? Eles estavam observando, estavam fazendo as orações, estavam fazendo o possível, mas como a gente já tinha colocado no começo, quem tem que vencer as tentações, os processos internos, somos nós mesmos, né? Então, se a Maria Souza não foi capaz de perceber o que estava acontecendo com ela, o quanto aquilo era um processo obsessivo, então eles não podiam fazer muita coisa por ela também, né? Foram orientados, mas dentro do possível eles fizeram. Mas eles estavam sempre olhando, sempre observando. Já no início do ataque, tanto Cássio quanto Israel foram avisados espiritualmente. Como eles não tinham um privilégio, que quando eles acordaram, eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido. O Cássio lembrava de uma casa imensa com muita rachadura. E o Israel tinha a sensação de ter conversado com espíritos de luz, mas eles acordaram com essas sensações apenas. Então, conversaram entre eles, trocaram essas informações, o que podia ser, e ficaram com essa ideia, né, só acordando com essa imagem, casa com rachaduras. Então foram investigar se a casa podia estar com algum problema físico, não descobriram nada, o outro disse, foram atrás do que eles podiam, né, procurar. Aí juntaram uma coisa com a outra, ficaram assim, mas não sabiam exatamente o que era. Mas como eles não tinham privilégio, foram alertados, só acordaram com essa lembrança. Mais que isso, não. Interessante que, né, a gente não... Nem as pessoas que estão, né, palestrando ou fazendo as coisas têm esse privilégio, né? Quanto maior o compromisso, mais então, será cobrado. Pois é. Então, uma coisa que os mentores falam bastante é sobre a pureza doutrinária, sobre Kardec. Eles ressaltam bastante, né, para que tome esse cuidado para não se aderir aos modismos da hora, fazendo sempre brilhar os ensinamentos de Jesus na casa, e de que os verdadeiros idealistas estão sempre dispostos a ajudar, não vão querer a mudança do dia para a noite, né? Quem está na casa ali está sempre disposto a ajudar, não querer mudar as coisas do dia para a noite para fazer do jeito que, né? Como a Maria Souza, ou vocês me dão a sala ou eu saio daqui, né? Então, se fosse realmente
verdade, ela ia estar ali para poder ajudar de alguma forma, se colocar à disposição, né? Mas eles colocam sempre, né? Pensar, sempre que se pensar em algum problema, sempre antes de explodir, respirar, fazer uma oração, pensar e lembrar sempre da obra de Deus. Lembrar sempre isso, né? Os verdadeiros idealistas estão sempre dispostos a ajudar e não querem mudanças de dia para noite. Isso é bem interessante também de lembrar. Qual que era o meu objetivo em fazer os slides e apresentar essa obra? É mostrar que muitas vezes o que acontece na casa, né, na casa espírita, é vontade dos irmãos que ainda não entenderam o nosso objetivo de fazer o bem aqui, né? E que essas brechas, para essas infiltrações, somos nós mesmos que damos, né? Muitas vezes nos estudos, em palestras, a gente já viu esses distúrbios acontecerem, né? Então, são energias que nós mesmos trouxemos. Acho que principalmente em estudos, né? Acho que a gente já viu tá alguma coisa errada acontecendo, vamos parar todo mundo, fazer uma oração, para geral, começa de novo depois, né? Vamos fazer uma oração, todo mundo junto, porque tá com alguma coisa, né? Já várias vezes isso aconteceu, pelo menos que eu já vi. Então, o pessoal que está mais tempo na casa já deve ter presenciado muito mais vezes, né? Até palestras a gente já viu. Só reforçando então, os Espíritos de Luz falam sobre a pureza doutrinária, baseada nas obras de Kardec, um estudo sério e regular. Acho que como a casa aqui foi fundada com base no estudo da apometria, que se mantém assim, né? O estudo da apometria, mas tome cuidado para não fugir muito para modinhas diferentes, né? Que tome-se cuidado, que lembre-se sempre dos estudos de Kardec, faça os estudos sérios, regulares, de todas as obras complementares também, mas tomar cuidado com modas que possam estar surgindo e desaparecendo em seguida, né? Para não se perder o motivo pelo qual foi fundada a casa. E tomar cuidado sempre com as brechas que, tanto no centro espírita quanto na nossa casa, né? Quem dá somos nós. Não só na casa espírita, quanto na nossa casa também. E o que aconteceu no final, gente? Vocês vão ter que ler. Eu não vou contar o final, o que vai acontecer comigo, se vai acontecer, se eles vão conseguir, se não vão conseguir, quem é que vai, né? O que vai acontecer com a casa, se eles vão conseguir se salvar, se eles vão conseguir destruir tudo, como é que vai acabar isso aí. Então, tem que lembrar só que eles usam, né? Esse era o objetivo mesmo do estudo nosso, que eles usam essas táticas às vezes mais escuras para acertar a gente como o marido, para atacar uma esposa que frequenta outra religião, para desestabilizar a gente. Uma vez que a gente se desestabiliza, a gente é algo fácil, né? Então sempre lembrar de vigiar, de orar, de respeitar os outros, de estudar. Então, enfim, eu recomendo bastante a leitura. Não porque vai ser grandes descobertas, mas por constatações simples e didáticas, né, de alguns porquês. O livro é um livro simples, um livro de fácil leitura, como eu falei, e alguns dias já vai ser lido. E interessante assim, de perceber esses porquês da nossa dia a dia, né? Eu achei bem interessante. Esse é o final que está na contracapa do livro, né? Eu acho que é uma mensagem que resume bem, né? Que a verdadeira fortaleza da casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces e concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Então a casa está aqui principalmente por nos abrigar, por nos oferecer abrigo para estudo, né? Para toda essa parte de aprendizado, não só pelo aspecto físico da existência dela. Então é isso aí. Acho que a apresentação está concluída. Espero que vocês tenham gostado, tenha dado para aproveitar um pouquinho do livro. E se tiver oportunidade, que vocês possam ler, que é um livro que vale a pena, para aprender alguma coisinha. Tá bom?